Olá, sejam bem-vindos à Tria, a um programa feito para você, momento em que paramos para olhar para a saúde mental, física, espiritual. Sabe que a Tria, Denner, ela vem de tríade, corpo, mente e espírito. E nós acreditamos muito que para mantermos assim a nossa saúde, né, num todo, e uma paz de espírito e uma qualidade de vida, essa tríade precisa estar equilibrada. Totalmente de acordo. Conceito de saúde global. Eu sou Josi Toigo e o nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Dene Lisotti para conversarmos sobre um assunto muito importante que faz parte da vida de todos nós, o envelhecimento. Envelhecer significa que estamos vivos. Só envelhece quem está vivo. Passando pelos ciclos naturais e esperados da vida. Então, envelhecer não significa simplesmente falarmos sobre a terceira idade, mas talvez perceber que envelhecer significa envelhecer, que envelhecemos todos os dias, desde o momento em que nascemos. E olhar para o envelhecimento sobre esse ângulo talvez nos leve a uma busca sobre como eu quero viver esse período todo e como eu quero estar nesse processo de vida, de vida, não de envelhecimento, de vida contínua até o final, vivendo plenamente todos os momentos. Então, para me acompanhar nessa reflexão, seja muito bem-vindo, Denner, que é um médico geriatra que atua aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. Muito obrigado, Josi. Muito obrigado. Uma excelente introdução. Envelhecer é um privilégio. Exato. Só envelhece quem está vivo, só envelhece quem deu certo, né? Aquela frase clássica que eu acho fantástica, né? O idoso é um jovem que sucedeu, que deu certo. Que deu certo, né? É uma coisa que, quando a gente fala de envelhecimento, parece que gera um desconforto tão grande. Eu não queria envelhecer. Tá, mas então tu quer morrer antes, né? Perfeito, nós não temos outra opção, né? Quer dizer, a outra opção seria ninguém quer. A morte, precoce, né? Precoce. Exato, é um privilégio, envelhecer é um privilégio. É, uma bênção, e quanto melhor nós vivermos esse processo, eu acho que esse processo de envelhecimento, ele vem com uma satisfação e uma sensação de missão cumprida em cada etapa que é vivida, né? Perfeito. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma melhor percepção de mundo, uma melhor compreensão, né? E isso é uma das coisas boas que o envelhecimento nos traz, sim, né? Sim. Uma melhor capacidade de entender as adversidades que a vida vai impondo. Sim. E vai trazendo mais paz interior. E vai trazendo mais paz. Isso eu percebo nas conversas, no dia a dia, com os meus pacientes idosos de consultório. Eles podem não perceber, Josi, tá? Mas eu tenho para mim que eu aprendo muito mais com eles do que eles aprendem comigo, do conhecimento técnico que eu vou despender no consultório, né? Mas as lições de vida que eu tenho no dia a dia, lidando com pessoas idosas que já passaram por diversas situações críticas, adversas, né? As lições de vida que me traz, eu amadureço muito. Não tem como ser geriatra, não tem como não atender um idoso e não evoluir, né? Isso é muito interessante, me traz uma satisfação muito grande no consultório. Sim, porque é uma percepção de mundo e de vida que a gente não tem ainda. E eu tenho essa mesma sensação dele na clínica psicológica também. E muitas vezes eu agradeço a eles pelas grandes lições de vida que eles me trazem também da mesma forma. Perfeito. Que só nesse decorrer da nossa vida que nós vamos percebendo essa vida diferente, né? Talvez com menos ansiedade, menos... né? Perfeito. Mais tranquilidade. Denner, eu fico me questionando se todo mundo sabe o que é a geriatria, a quem atende essa clínica, quando procurar, em que fase, se é só quando é muito idoso. Então, eu acho que para as pessoas que estão nos acompanhando, seria interessante a gente iniciar falando um pouquinho dessa clínica geriátrica e o que atende, a partir de que idade, que tipo de clientes você recebe. Muito bem.
É uma excelente pergunta, né? Eu até substituiria a pergunta do quando procurar um geriatra para quando eu devo me preocupar com o meu envelhecimento, né? Então, a partir do momento que identifica, né, que as ações hoje, seja com 20, 30, 40, 50, 60 anos, elas vão, né, implicar o processo de envelhecimento, seja ele bem sucedido ou não, quando tiver essa percepção, é o momento de procurar um auxílio profissional, né? Do médico, psicológico, né? Para ter uma clareza melhor de opções de vida, de ações que serão feitas hoje, que vão refletir no envelhecimento. Então, eu diria assim, no meu consultório, Josi, eu tenho 2 perfis de pacientes, né? Eu tenho um perfil de pacientes que realmente são pessoas idosas, com comorbidades características, né, do envelhecimento. Por exemplo, é muito comum atender idosos com quadros neurodegenerativos, demências, com osteoporose, com sarcopenia, que é uma perda de massa muscular muito significativa e disfuncional, que repercute muito na funcionalidade, né? É uma entidade, é uma doença, tá? Perda de massa muscular patológica. Então, esse é o dia a dia, né? E processos também endocrinológicos, assim, metabólicos, pessoas com diabetes, fígado gorduroso, obesidade central, alterações de colesterol. Esse é um público que eu atendo, que a gente vai tratar essas condições. E também a gente atende muita gente jovem que vem buscar uma orientação profissional de como envelhecer bem, de como ter um estilo de vida saudável, seja nos 20, 30, 40, 50 anos, para que tenha um envelhecimento, seus 60, 70, 80 anos de idade, com plenitude, com funcionalidade, com autonomia, com bem-estar. A gente chama isso de envelhecimento bem-sucedido, né? Então, realmente, são 2 públicos que eu acabo atendendo no consultório. E o médico geriatra, minha opinião, nós somos o clínico por excelência, tá? Por quê? O médico geriatra de formação é um médico que faz 2 anos de residência em medicina interna, uma residência de clínica médica, onde somos treinados nas mais diversas áreas clínicas, por exemplo, cardiologia, nefrologia, endocrinologia, neurologia, e por aí vai, né? Então, a gente passa 2 anos UTI, emergência, enfermarias clínicas, ambulatórios, e depois, para fazer a residência de geriatria, a gente tem que fazer esses 2 anos de clínica médica e depois 2 anos em geriatria. E a geriatria, nós vamos estudar um refinamento daquelas doenças mais comuns, um refinamento da medicina interna para aquelas doenças mais prevalentes, mais incidentes no público idoso. E o médico geriatra, por ele conhecer muito bem essas doenças crônico-degenerativas do envelhecimento, ele vai saber meios de prevenir. Então, essa foi uma grande sacada que eu tive, assim, né? Porque no início, quando eu cheguei em Caxias, Josi, eu atendia muito idosos. Sim. As pessoas tinham a percepção do Denner geriatra. Então, trazia aquele paciente muito idoso com aquelas comorbidades que eu tinha citado. E com o tempo, os filhos foram percebendo que eu ia dando orientações e apontava para o filho, olha, e como é que está a sua saúde? E, por que o senhor fuma? E como é que está a alimentação da família? E aí comecei a atender um público que era os filhos dos pacientes idosos. E daqui a pouco o referenciado. Então, o meu consultório hoje ele virou realmente um consultório de clínica médica, de clínica preventiva, de geriatria preventiva, eu diria, e de geriatria clínica, que é o tratamento realmente das condições mais prevalentes no envelhecimento. Eu fico muito feliz de escutar, porque me parece que aos poucos está se criando uma consciência maior na saúde preventiva. Muito. Eu percebo a mesma coisa na clínica psicológica, no caso, que anos atrás nós também recebíamos muito paciente com algum tipo de transtorno. E hoje, a grande maioria das pessoas que me buscam são em busca de um autoconhecimento, uma melhora na comunicação, nas relações interpessoais, de uma satisfação interna, de um bem-estar interno. Isso me alegra muito de ouvir, né? Porque a gente começa a olhar mais para a cura do que para a doença. Muito bom.
Todo mundo tem como evoluir com um acompanhamento psicológico bem feito, né, Josi? E acho que todo mundo tem como agregar. E também esse preventivo, porque mesmo que eu atenda questões mais mentais, eu não consigo separar no tratamento com o meu cliente orientações físicas também. E cuidados também com a saúde, com a nutrição, com o exercício. Não tem como separar, é um contexto todo. Assim como, com certeza, você faz o papel de psicólogo inúmeras vezes na tua clínica também, porque está integrado. E muitas doenças da tua área de atuação, né? E às vezes muitos idosos me procuram com transtornos depressivos, ansiosos. O tratamento com medicamento, ele é um tratamento incompleto. Não vou dizer que ele não é efetivo, ele funciona, vão ter as suas indicações, mas o paciente, para tratar uma depressão, transtorno ansioso, se ele focar apenas no medicamento, ele está com um tratamento menos efetivo, um tratamento incompleto. Concorda comigo? Vai ter que ter uma terapia, vai ter que fazer atividade física com regularidade, exposição ao sol, né? Então, são várias as variáveis que a gente vai ter que abordar para ser bem sucedido. E a maioria das doenças crônico-degenerativas de envelhecimento não é um remédio, pessoal, que vai tratar. São diversas variáveis de saúde, uma esfera mais holística que nós vamos tratar para conseguir atingir um determinado objetivo. Sim. Ainda percebo, não sei você, Denner, muita resistência em aceitar isso como uma verdade e de assumirmos esse compromisso com o nosso integral, corpo, mente e espiritualidade também, como estando muito mais nas minhas mãos do que na mão de algum remédio ou médico. Perfeito. Ainda eu vejo que existe bastante resistência nessa adesão, nesse compromisso consigo mesmo e essa consciência de que não se trata de gostar ou não gostar, né? Se trata de necessidade. Porque até então a gente percebe isso pelo número de farmácias que nós temos no Brasil. Ontem eu busquei esse número, nós temos 120 mil farmácias no Brasil. Incrível. Contra 3 mil livrarias. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Incrível esses números. E cafeterias, muito menos. E quando a gente viaja, né? Para a Europa, tu percebe o número de farmácias que nós temos aqui, em cafeterias e pessoas conversando na rua. Josi, a verdadeira saúde não está nos remédios, não está na farmácia, não está lá na farmacinha de casa. A verdadeira saúde está na cozinha, nos alimentos não processados, in natura, está nos parques, na atividade física ao natural. Nas relações. Nas cafeterias que tu disseste, que é a socialização, né? Claro. A não solidão. Claro. Ali é que se encontra a verdadeira saúde, né? Perfeito, teu insight. E o nosso objetivo com o próprio programa é gerar essa consciência de que, gente, não tem outra escolha. Tu vai ter que olhar para ti e te assumir num todo. Porque a medicação também a gente sabe que a gente chega até um ponto com ela e tu começa a aumentar a dose, não dá mais conta, aí tem que trocar, e não vai trazer uma solução, né? Ela vai sempre remediar aquilo. Remediar, né? Tá? Elas são efetivas para N cenários, mas elas é um tratamento incompleto, isso, né? Isso. Eu gosto muito disso, né? Assim, um exemplo, né? Por exemplo, a pessoa tem uma alteração de colesterol, né, Josi? Tá? Apenas usar um remédio para colesterol, isso não trata a saúde dela. Isso. Esse medicamento ele vai reduzir as chances de ter um determinado evento cardiovascular. Mas para tratar este colesterol, entre aspas, tem que tratar a saúde metabólica como um todo. Sim. E a saúde metabólica como um todo é a atividade física com regularidade, né, uma determinada alimentação com alimentos não processados, né? É isso que verdadeiramente faz. Por exemplo, assim, esse exemplo do colesterol. Os remédios para colesterol, eles são efetivos, sim. Eles reduzem em 20% a 30% o risco de uma pessoa vir a ter um infarto, né, em 10 anos. Né? Reduz, tá? 20% a 30%. No entanto, se uma pessoa ela tem um risco muito alto, é significativo o benefício.
a pessoa tem um risco estimado em 10 anos lá de 50% de ter um infarto derrame. Se eu reduzir em 20%, 25%, eu vou reduzir um número muito expressivo. A gente converte uma redução absoluta de risco muito bom. Esse remédio tem efetividade. Agora, uma pessoa que tem um risco baixo, talvez ele não tenha o efeito esperado. Mas as medicações, a percepção que as pessoas têm que ter é isso. A medicina, em geral, ela é uma ciência de probabilidades. Os remédios, eles acabam auxiliando, eles aumentam a chance de um determinado desfecho dar certo ou evitar um desfecho desfavorável. Não existe bala de prata, não existe remédio que vai curar uma determinada doença quando a gente fala de doenças crônico-degenerativas do envelhimento. Sim. Tá? A situação toda ela é muito mais complexa e ela envolve muito mais uma proatividade da pessoa, como tu disse, realmente em ter um estilo de vida legal, do que depender, apostar todas as fichas em um determinado remédio. E isso é para todas as doenças. Eu dei o exemplo do colesterol, mas assim é para diabetes, para osteoporose, para Alzheimer. É uma ilusão achar que a gente vai tratar um paciente com Alzheimer com remédio para Alzheimer. Não vai. O remédio vai amenizar, talvez vai fazer com que a progressão ela seja um pouco mais alentecida, mais suave, vai tratar alguns sintomas neuropsiquiátricos, mas não vai curar o Alzheimer. O Alzheimer deveria ter sido prevenido 30, 40 anos antes. Você sabia disso? Não sabia. Doença de Alzheimer, tá? Ela começa a se desenvolver 30, 40 anos antes de aparecer a demência de Alzheimer. Nossa. Demência é quando é uma perturbação cognitiva que leva a uma perda funcional. Mas o acúmulo da proteína tóxica, chamado beta-amiloide e tal fosforilada, ela é 30 anos antes, em média, que começa a pessoa a acumular. Por isso que eu disse, Josi, antes do prevenir com 40, com 50 anos de idade. Muita gente com 50 anos de idade por aí já tem proteína beta-amiloide acumulando, e aquele acúmulo realmente vai levar a uma desestrutura de arquitetura, uma alteração de neurotransmissor, apenas lá com os 80 anos, mas ele já está acumulando com 50. Sim. Ali é o momento verdadeiro de agir. Quando a gente chegar lá, nós vamos fazer o que tu disseste, nós vamos remediar com remédio, tratar alguns sintomas. Mas o momento de agir é quando a pessoa tem 50 anos de idade, 40 anos de idade. Quanto mais precoce, melhor. E esse momento de agir significa fazer as mudanças necessárias na vida, a ambiência, a importância, né? Hoje já se fala, né, Denner, em alteração genética a partir do ambiente, a partir da vida. Epigenética. Né? E eu estava escutando também essa semana que já temos aqui em Caxias transplante da macrobiota. Já temos. Existem situações que a gente utiliza. E que se em 5 anos a pessoa não mudar o seu estilo de vida, ela retorna à origem da doença, porque olha a interferência, né, das nossas ações e responsabilidade sobre a nossa vida e nosso corpo. Não adianta, não existe mágica, né? As nossas escolhas, me parece que se sobrepõem a praticamente tudo. Né? Perfeito, né? Que nem esse exemplo do transplante de microbiota, né? A gente tem evidências em determinadas pessoas que têm doenças muito graves lá, diarreia, por uso de antibiótico, estão internadas no hospital, tem infecção lá por uma bactéria que se chama Clostridium difficile, que é refratário. A gente faz transplante de fezes, né? São fezes processadas, né, pessoal? Mas qual é a ideia, né? Interessante esse teu exemplo, né? É tu pegar uma microbiota, né, um pool de bactérias ditas saudáveis e transplantar numa pessoa que tem uma microbiota doente. Para que aquela condição de saúde adversa relacionada à microbiota doente, que é essa infecção por essa bactéria, Clostridium difficile, para que isso a gente consiga tratar. No entanto, o que faz com que a nossa microbiota, de maneira geral, ela seja doente? São as ações do dia a dia. A pessoa come um monte de tranqueira, né? A pessoa vai lá, come gordura transhidrogenada, óleos vegetais processados, carboidrato processado e refinado, alimentos industrializados, uso de antibióticos sem ter um critério adequado, isso modifica a microbiota. Então, esse estilo de vida inadequado é que leva uma microbiota. E como é que a gente, o teu exemplo, como é que a gente trataria a microbiota, né? A gente não vai, de maneira geral, para as pessoas dar probióticos, mas a gente vai dar pré-bióticos. A pessoa parar de comer
tranqueira, entre aspas, e começar a comer carnes, ovos, folhas, verduras, castanhas, raízes, frutas, né? Alimentos in natura, isso vai propiciar uma proliferação de bactérias saudáveis, adequadas, sadias, né? Bem legal o teu exemplo. Porque é o estilo de vida. É o estilo de vida. E não tem remédio que vai tratar uma microbiota alterada. É o estilo de vida, pessoal. Tá? E eu acho que todo esse processo de envelhecimento tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Né? Como é que eu quero estar? Né? Denner, quando as pessoas te procuram, quais são as principais queixas que você tem observado, assim, em geral, alguma específica, alguma mudança dessas queixas pós-pandemia? Sim, sabe que assim, eu tenho já alguns bons anos percebido, né, uma demanda muito comum no consultório é saúde metabólica alterada. As pessoas estão realmente metabolicamente doentes, tá? E realmente depois eu fui atrás de dados, né? Existem dados norte-americanos que 80% da população adulta norte-americana ela tem algum critério de síndrome metabólica, tá? O que é isso, síndrome metabólica? Existem alguns critérios ali, por exemplo, hipertensão, circunferência abdominal aumentada, glicose de jejum alterada, ou hemoglobina glicada em patamares de diabetes pré-diabetes, fígado gorduroso, triglicerídeos alto, HDL baixo. Então, esses são critérios de síndrome metabólica. Veja bem, 80% dos adultos nos Estados Unidos possuem algum critério de síndrome metabólica. Isso é absolutamente estarrecedor, na minha opinião, né? Quer dizer, o normal hoje é ser doente, né, na população adulta, né? Então, eu realmente percebo que essa demanda é muito grande no consultório. Ou, às vezes, as pessoas elas vêm com outras demandas e eu identifico essa raiz de problema, né? Porque o problema da síndrome metabólica, que é isso, é a tal da resistência insulínica, né? O que é a resistência insulínica? Existe um hormônio que o nosso pâncreas produz, lá, células beta, chamada insulina. Esse hormônio, ele vai ligar em receptores de insulina, que tem em praticamente todas as células do corpo. Quando esse hormônio liga, como se fosse uma chave fechadura, abre uma portinha para a glicose entrar para dentro das células. Quando isso funciona bem, a glicose entra, a glicose é um substrato energético, tá tudo certo, a pessoa é metabolicamente saudável. Quando isso não funciona muito bem, muitas coisas vão acontecendo. Quando existe uma resistênciação da insulina, a glicose sobe. O fígado converte excedente de glicose em triacilglicerol. O triacilglicerol em excedente, ele pode esparramar dentro do próprio fígado gorduroso. O fígado gorduroso se atrapalha todo, ele é um maestro do metabolismo. Produz pouco HDL, produz muito LDL, produz um tipo de LDL que é pequeno e denso, que oxida, que causa aterosclerose. Aí entra as doenças cardiocérebrovasculares, né? Risco de AVC, infarto, demências vasculares. Que mais que vai acontecendo? A proteína beta-amiloide hoje, que é aquela que eu falei do Alzheimer antes, a gente sabe hoje que 70%, 80% dos casos de Alzheimer têm síndrome metabólica como raiz do problema. Existem autores que chamam Alzheimer de diabetes cerebral, diabetes tipo 3, né? Ou doença de Alzheimer metabólica. Eu não desconhecia total. Glicotóxica, né? Então, existem vários. Então, veja bem, pessoa com síndrome metabólica, que a gente falou antes, está em risco de Alzheimer. Está em risco de perda de massa muscular, que eu disse antes, sarcopenia. Né? A perda de massa muscular patológica, hoje também se entende que é aquele camarada, Josi, que às vezes a gente vê que tem os braços, as pernas bem fininhas, às vezes ele é bem gordinho, né? A barriga saliente, tudo. Então, é uma pessoa metabolicamente doente, tá? Alterações hormonais, GH, IGF-1, testosterona, insulina fica alta e tal, que faz com que aquela conformação corporal fique daquele jeito, né? Então, veja bem quantas doenças que eu acabei de citar que tem como raiz do problema a resistência insulínica, né? Eu ousaria dizer que, assim, as doenças crônico-degenerativas do envelhecimento, elas têm como base fisiopatológica resistência insulínica e inflamação. Todas elas. E o tratamento para isso, qual que é, Josi? Qual que é? Alimentação, atividade física. Não existe remédio para tratar a resistência insulínica. Por isso que o que a gente faz tradicionalmente na medicina? Trata o colesterol, trata a glicose,
trata o Alzheimer, trata a obesidade, trata a gota. Gota é uma consequência de síndrome metabólica também. Pessoas com fígado gorduroso vão ter ácido úrico elevado. E vai tratando. É como se a gente fosse tratando os galhos dessa árvore, mas não tratasse a raiz desse problema, que é a resistência insulínica. Então, hoje eu vejo que é uma demanda muito importante, muito expressiva, tá? E eu realmente vejo nos pacientes idosos que a maioria tem algum critério de síndrome metabólica no meu consultório e vai de encontro com as estatísticas que a gente vê, né, tanto nacionais quanto as americanas, que são muito bem feitas, enfim, a gente acaba tomando como referência na medicina. Quando você passa essa informação para o paciente, Daniel, você acaba devolvendo o problema para ele. De certa forma, vamos trabalhar juntos, né? Vamos trabalhar juntos. Né? Não... Como é recebido isso? Existe, assim, meu Deus, então agora eu vou mudar meu estilo de vida, porque se trata de mudança de estilo de vida e não de dieta. A gente tem que botar como protagonista o próprio paciente na sua saúde. Como isso é recebido, num modo geral, dentro da tua experiência, pelos teus pacientes? Olha, Josi, infelizmente muitas pessoas esperam, né, a pílula mágica, né, a bala de prata que vai tratar o seu problema, né? Muitas pessoas, elas acabam pondo a sua saúde sob responsabilidade do médico, dos exames que ela faz, dos remédios que ela toma, e não é bem assim que funciona. Não adianta fazer exames a cada 3 meses, consultar os mais diversos especialistas, se o básico do básico, que é o estilo de vida saudável, a pessoa não está fazendo. Então eu vejo que muitas pessoas acabam realmente baseando muito a sua saúde nesse tipo de situação, consultar muitos médicos, usar remédios, né? Então tem toda uma psicologia por trás da gente tentar trazer o paciente do nosso lado, compreender o problema, entender. Tem maneiras com que a gente coloca isso também. Talvez eu esteja sendo aqui um pouco, né, até pela maneira de ser uma entrevista para um público maior, né, sendo muito terrorista, entre aspas, né. Então, no consultório, a gente tem que ir mais comendo pelas beiradas, colocando que existem riscos, e estimulando. Cada consulta médica, a gente tem que estimular um estilo de vida saudável. Cada consulta médica tem que revisar, pelo menos consulta comigo, revisar como é que está a alimentação, como é que está o nível de atividade física, como é que está a qualidade do sono, né? Pacientes que fumam sempre vão ser orientados a parar de fumar, né? Primeiro ele tem que compreender que aquele hábito, né, de maneira geral, vícios, adição mesmo em carboidratos refinados, que é a causa de síndrome metabólica, a pessoa ela tem que entender que ela está fazendo errado, ela tem que compreender que isso tem consequências, né? O paciente contempla o problema. A partir do contemplação, a gente vai agir, vai instituir um tratamento, o paciente tabagista, a gente vai ajudar, olha, a gente tem maneiras, a gente tem medicamentos que vão tirar essa fissura pelo cigarro, a gente pode suplementar nicotina, né? O paciente com adição por doces, isso tem. Como é que a gente faz? Olha, a gente pode, num primeiro momento, ao invés do açúcar, vamos usar os adoçantes não calóricos, mesmo que sejam artificiais. Eu não estou dizendo que é bom, mas eu estou dizendo que ele é muito menos pior do que o açúcar para o camarada que tem síndrome metabólica. Então, a gente vai deixar, não, faz o seguinte, eu tenho um paciente que ele me disse que ele é viciado por Coca-Cola, né? Como é que eu convenci ele? Vamos tomar Coca Zero. Sim. Coca Zero é uma coisa saudável? Não é, tá? Mas para ele funcionou. Sim. Então, para ele é como se fosse o camarada tabagista que vai parar de fumar, vai usar um adesivo de nicotina, uma goma de mascar com nicotina. Para ele vai tomar uma Coca Zero. Depois a gente vai devagarinho. Então, tem toda uma psicologia, né, Josi, da gente conseguir agir e trazer o paciente para uma mudança. Isso, como protagonista da sua própria saúde, né? Com a minha ajuda, né? Como profissional. Percebo também muita resistência à mudança de estilo de vida, muito grande. E tenho refletido muito sobre isso, Denner, de como
acessar esse ponto dentro da pessoa que vai virar essa chave, né? O problema é o prazer imediato, né? Prazer imediato de um determinado alimento, prazer imediato de um determinado comportamento, né? Infelizmente vai refletir no longo prazo. E quando eu não tenho dentro já instalado um bem-estar interno, essa busca pelo prazer imediato, ela ainda é mais intensa, porque eu preciso preencher o meu mal-estar interno com isso. Mas sabe o que eu percebo, Denner? Que existem duas forças que nos movem, que vai me fazer ter uma mudança de estilo de vida. Eu posso fazer a mudança, por um lado, saudável, motivador, que me leva a uma busca pela felicidade. Por exemplo, eu vou mudar o meu estilo alimentar porque eu quero ter mais energia, vitalidade, força, vigor. Eu imagino um envelhecimento com autonomia, para mim isso seria fundamental, liberdade de ir e vir, independência, muito bem. Então, isso é uma força que me move, né, para uma melhora de estilo de vida. A outra força que também move, é pela dor. Ou melhor, pela fuga da dor. Então, quando a pessoa chega no teu consultório e diz, olha, tu já é mais manso, eu sou mais direta na minha terapia, viu? Eu não rolo. Se tu não parar de comer tanto doce, né? É isso que vai acontecer contigo, né? E, às vezes a pessoa precisa de um checkmate para poder, né? Que saco. Vou ter que fazer o que o doutor mandou, porque ele já disse que eu não vou viver muito tempo se eu continuar fazendo isso. Então, ele vai se mover, mas é em busca, é no sentido da fuga da dor. Essa força também move, mas ela sempre carrega muito sofrimento com ela. Porque tudo é muito difícil. Olhar para aquele doce e não poder comer é muito sofrido, porque não tem um estímulo positivo. O estímulo que move é o negativo. Mas essa percepção que é em busca de um objetivo maior lá na frente, né? Exatamente. Então, eu às vezes uso analogia assim também no consultório, às vezes tem uma determinada senhora que outra que fumam, né? E aí eu pergunto, mas e na sua gestação, a senhora fumou? Não, nas minhas gestações eu parei de fumar. Mas e por que fuma hoje? E por que parou de fumar lá? Não, lá eu parei porque eu tava querendo que meus filhos ficassem saudáveis, eu quis prevenir eles, né? Mas então, se a senhora teve força de vontade para parar de fumar pelo bem dos próprios filhos, por que hoje não tem força de vontade de parar de fumar pelo seu envelhecimento, pela sua qualidade de vida? E foi a conclusão que eu cheguei, né? Que essa tomada de consciência, ela realmente, de fato, só existe quando ela está alinhada a um propósito maior. Propósito maior, isso aí. E o envelhecimento é um propósito maior de todos nós. A gente quer envelhecer bem, a gente quer envelhecer com autonomia, com funcionalidade, socializando. É isso que todos queremos, né? É um propósito de vida um pouquinho mais lá na frente, né? O objetivo não é viver muito, mas é viver com muita vida enquanto se vive. Enquanto se vive, não importa até que idade for. O objetivo do geriatra não é pôr anos de vida, mas é botar vida nos anos que a pessoa tem pela frente. Porque a gente escuta muito, né? Mas o fulano sempre fez exercício físico, morreu com 60. Mas não se trata, o exercício físico não vai fazer com que tu fique eterno. Mas enquanto tu estiver vivo, que tu viva com qualidade. É que esses exemplos de exceção são sempre complicados, né? Muito. Tudo que a gente faz na vida, isso as pessoas têm que entender, a própria medicina, eu falei antes do exemplo do remédio, a gente está aumentando as chances, né? A gente põe as chances a nosso favor, que nem se fosse um jogo de pôquer, põe as chances a favor, né? Então fazer atividade física vai botar as chances a favor, ter uma alimentação saudável, não fumar, vai botar as chances a favor. Obviamente uma pessoa pode fazer tudo certo e dar errado. Sim. Mas ela fez o certo. Sim. E uma pessoa pode fazer tudo errado e dar certo. Sim. Mas ela fez errado. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Nem por isso eu vou atravessar uma rua movimentada com uma venda nos olhos, porque isso está errado. Eu posso chegar do outro lado e dar certo. Né? A mesma forma, uma pessoa ela pode atravessar uma rua calma, olhando para os lados e passar um carro, atropelar e acontecer um desastre. Claro.
mas a gente vai continuar se cuidando, a gente vai fazer o Claro. certo, a gente vai botar as chances a nosso favor. Como eu vou lidar, né, com essa realidade? A escolha que eu vou fazer, né? Vou correr riscos ou vou fazer o que está ao meu alcance ser feito, né? Uhum. Não é fácil pilotar a própria vida, né? Eu queria falar uma coisa um pouco delicada sobre o envelhecimento. Eu acho que o ego por si, ele não aceita a morte, né, como verdade. Ele nega a morte até o final da vida. E se temos uma certeza nessa vida, Mas ele fica ali negando ainda, né, até o final. Porém, quando a gente chega na meia-idade ali, que a gente bate no meio do ponto, assim, opa, né, eu cheguei na metade do meu livro. Agora eu me dei conta que ele vai ter fim. Uhum. E eu começo a me questionar, então, bom, essa primeira parte talvez eu tenha vivido mais para os outros do que para mim mesmo. Como que eu quero viver essa segunda parte? Que a gente toma consciência, me parece, com mais clareza da finitude. Acho que tu não chegou nessa fase ainda dele. Em 42 anos, ainda talvez, não. Se a gente pegar a média, né? Porque quando chega, a gente sabe que chega. Ela vem com uma cruel realidade na tua frente, assim, sim, tu tem fim. Se a gente pegar a expectativa de média de vida, cheguei na metade, né? Mas eu não sei porque que a gente tem o 100 como base, viu? Acho que era quando a gente ouvia isso dos pais. Não, vai vir até o 100. E é quando a gente se dá conta realmente da finitude. E aí a gente passa a olhar com mais seriedade para isso. Uhum. Tanto que me parece que muita gente começa a se cuidar um pouquinho depois disso. Isso mais eu percebo diariamente, jovens, é verdade. Né? Nem todos, né? Mas uma grande parte das pessoas tomam consciência disso. E também vejo que tem dois caminhos. A pessoa pode começar a querer viver muito mais intensamente cada dia da sua vida, porque ele passa a ter um valor muito maior. Uhum. Ou eu posso me revoltar e negar isso até o final também. E, inevitavelmente, conforme essa idade vai avançando, essa finitude vai se aproximando mais, né? Até porque a gente começa a observar os meus familiares indo, né? A geração de cima tá indo quase toda, bom, tô na fila, né? E começa a se aproximar também o medo da morte, que é uma característica, né? Do final da vida, assim, do idoso, vamos pensar. E aí são vários fatores que interferem. Penso que é um medo natural do ser humano, principalmente nessa fase, onde se olha mais para isso. Tenho certeza que cada um vai compreender essa fase de acordo como viveu a sua vida. Uhum. Mas o que eu tenho observado muito no tratamento de idosos, e quero trocar uma ideia contigo sobre isso, é que muitos deles acabam olhando tanto para a morte, com tanto medo e pensando tanto e ocupando tanto a sua mente com isso, que já está morrendo, está deixando de viver, está deixando de olhar para a vida, com tanto olhar para a morte. Então começa a buscar doenças que não tem, né? Ter sintomas, já começar a sentir até coisas que não tinham, e de tanto desespero, né? E não consegue mais saborear aquilo que tem. Uma vez eu atendi um idoso, ele tinha 80 anos. Nossa, que aprendizado que ele foi para mim, seu Luiz. E ele imaginava dentro dele que ele viveria mais 10 anos e por isso ele não conseguia mais fazer planos de vida. Como é que eu vou fazer planos que eu vou viver só 10 anos? Ele ainda lhe dava um número, né? E meus sonhos não alcançam, e mais a minha limitação física, e era um homem que fazia esporte 5 vezes por semana, uma alimentação super saudável. E ele começou a deprimir muito quando ele começou a pensar isso, né? Daí eu disse assim, vamos lá, tu acha que é pouco 10 anos? Não é assim para passar 10 anos. Depende da perspectiva. Como é também, que então tu pode saborear ao máximo esses teus 10 anos? O que tu pode fazer nesses 10 anos que tu não fez ainda? Né? O que tu pode ainda falar para as pessoas que tu não falou ainda? Porque não é pouco 10 anos. Não, mas, de forma alguma.
Mas ele pode ser pergunta nada. Pergunta para um adolescente se 10 anos é pouco. Mas ele pode ser nada esses 10 anos se eu não viver eles. Então, Perfeito. eu vejo muita gente que, na boa, só falta enterrar. E já tá morto. Foca no copo meio vazio, né? Foca no Vive-se um luto antecipado, às vezes a própria família, quando tem casos também de doenças, né? Acabam fazendo um luto antecipado até dos pais, né? Para ir se preparando para um desapego, né? E a gente deixa de olhar para a vida. E então, a forma como a gente olha para isso muda completamente o nosso olhar sobre tudo, né? Então, olhar para a fé, resgatar a fé e resgatar que se eu ainda estou vivo hoje é porque eu ainda tenho coisa a fazer, senão eu não estaria aqui. Ainda há propósito. Ainda há algo eu tenho a fazer. O que mais eu poderia fazer, né? E poder viver a cada minuto com mais intensidade, já que está realmente chegando no fim, né? Percebe isso também? Percebo perfeitamente, E eu acho que esses teus insights são perfeitos, assim, cabe a gente tentar trazer o paciente para esse copo meio cheio, né? Não meio vazio. Ele enxergar que há propósito, há perspectivas, há vida a ser vivida, há um objetivo ainda a ser cumprido, né? Sim. Tá? É perfeito, Josi, eu acho que é isso aí. Todo mundo tem o seu lugar no mundo dentro da nossa unidade, né? Nós somos únicos, né? Nós somos especiais por sermos totalmente exclusivos do jeito que nós somos. E todos nós viemos para algo. Então, se eu ainda estou vivo, seja com 99, 100, sei lá, ainda há algo a cumprir. Que a gente possa estar resgatando isso e o que mais, né? E o que mais, né? Porque, com certeza, quanto mais a gente envelhece, mais sabedoria a gente adquire. E com certeza mais a gente tem para dar, né? E hoje a gente olha para o jovem, para o adolescente, para a criança, e eles estão muito carentes dessa sabedoria, desses valores, né? Que nossos antepassados têm. E como sociedade, acho que a gente tem que resgatar essa valorização do idoso, né? Trazer o idoso para uma perspectiva mais central de sociedade, valorizar mais, tornar a sociedade mais inclusiva. Sim. Existem diversas políticas que poderiam ser feitas nesse sentido, né? Para que esse idoso também ele não se sinta um peso, entre aspas, né? E ele consiga contemplar que ele tem esse tempo de vida com propósito, com objetivos, com qualidade que ele possa ter pela frente, né? Sim. Então, realmente, assim, no Brasil a gente tem que avançar ainda muito. Existem algumas sociedades, né, mais avançadas que... existem políticas públicas de valorização do idoso mesmo, o japonês, em Hong Kong, na China, Singapura, existem políticas públicas específicas, né, para que o idoso ele seja mais inclusivo, até questões de aposentadoria, né, não no sentido, não é uma discussão de previdência, mas que esse idoso ele se mantenha produtivo mais tempo, porque isso melhora a qualidade de vida, prevenção de solidão, mas enfim, como sociedade, acho que o Brasil ainda tem muito a avançar nesse sentido de valorização do idoso. E talvez a gente possa iniciar dentro das nossas famílias, né? Dentro das nossas famílias. Já seria um bom começo. Inserir, compreender o momento, né? Acolher também esses sentimentos de perdas, de medos, de limitações. E uma variável que é muito preditora de mortalidade nesse público muito idoso é a solidão, Josi, tá? Então, esse é um tema muito central hoje na medicina, assim, um fator de risco de grande morbidade, de perda de autonomia, de funcionalidade, de risco de demências, né? A solidão. Então, este idoso tem que ser procurado, tem que ser prevenido, né? Tem que trazer ele mais para o seio da família, para o seio da sociedade, né? Tem que ser mais inclusivo. A prevenção da solidão vai prevenir, né? Só que coisa, né? Doenças neurodegenerativas, depressão, mortalidade, morbidade no muito idoso. E a gente percebe que muitas vezes não parte deles esse movimento, né? Eles começam a se isolar
E quanto mais eles ficam em casa, mais eles ficariam. Eles mesmos dizem isso, né? E, não, eu não vou para lá, não vou. Eles começam a se isolar também. Então, cabe essa rede de apoio para puxar essa pessoa, e puxando, né? Perfeito. Que nem sempre vai vir esse movimento políticas de inclusão, trabalhos sociais, enfim, também. Deixar esse idoso produtivo, proativo na sociedade. Isso aí. Ai, Denner, teria tanta coisa ainda. Que última mensagem você gostaria de deixar para quem nos escuta? Beleza, vamos lá então. Se a gente vai pensar em ter um envelhecimento bem sucedido, né, em aumentar o nosso tempo de vida total, que hoje tem um termo em inglês, ainda não se tem uma tradução adequada em português, que é o lifespan, mas sobretudo aumentar o tempo de vida com qualidade, sem alterações de funcionalidade, com autonomia, com qualidade de vida, e o termo em inglês para isso é health span, tempo de vida com qualidade. A gente tem que começar cedo. Como eu disse antes, né, a mensagem é: as doenças crônico-degenerativas do envelhecimento, elas não começam um dia para a noite. Elas começam anos, décadas antes daquela doença se manifestar. Então a gente tem que atuar cedo. Não há idade para a gente pensar no nosso envelhecimento. Desde um adolescente, eu diria que até mais. Desde a mãe que está com um feto na sua barriga, o que ela está fazendo já está implicando no envelhecimento daquela criança. Olha bem. Uma criança que nasce com baixo peso, tudo isso repercute lá na frente. Uma criança que não amamenta, uma criança que tem um aporte de cálcio inadequado, tem um risco maior de osteoporose. Veja bem como as coisas são muito, muito precoces. Não há idade para prevenir. Né? Então, adotar um estilo de vida saudável, com atividade física, principalmente a atividade física ao natural, né? As pessoas mais saudáveis do mundo, mais longevas, não são atletas olímpicos. São pessoas que têm atividade física no seu dia a dia, são atletas amadores, são pessoas que caminham. O exemplo lá dos italianos da ilha de Sardenha, que é uma das blue zones no mundo de longevidade, são pessoas que elas não vão para academia, Josi. Não tem academia lá. Sabe onde é que elas vão? Elas sobem e descem escadarias, porque eles moram a moradia desse pessoal lá é em costas de morro. Eles estão subindo e descendo escadaria todos os dias. Então, eles vão trabalhar lá com a plantação de videiras, de azeite de oliva, tem uma alimentação natural, não processada, né? Então, atividade física o máximo que puder. Claro que pra gente, que às vezes o nosso estilo de vida moderno nos impõe, que a gente tem que ficar sentado, a gente vai nos organizar, né? Botar como uma prioridade, vai pra academia de manhã, no final do dia, de meio-dia, para mitigar o dano de ficar sentado, né? Mas o ideal é aquela atividade física natural. O ideal é viver como esses italianos, ou os gregos de Caria, ou os japoneses de Okinawa, né? São as blue zones do mundo. Alimentos ao natural, in natura, minimamente processados. Como eu disse antes, alimentação para a espécie Homo sapiens, que se come há 5 milhões de anos, né? Desde lá do tempo dos Australopithecus, Homo erectus, que é carnes, ovos, peixes, porco, frango, o que for de carnes, folhas, verduras, frutas, castanhas, raízes. Veja bem, alimentos não processados. Eu não falei aqui farinha, não falei alimento industrializado. Isso é uma matriz de alimentação saudável, né? É priorizar o sono. Tá? Uma pessoa que tem um sono quebrado, um sono disruptado, que acorda cansada, tá? Ou que a própria ansiedade vai gerar uma insônia terminal, a ansiedade vai prejudicar o iniciar o sono, que depende de medicamentos, tá? Isso está absolutamente também relacionado a desfechos ruins de saúde no longo prazo. Isso tem que ser tratado, seja com terapia, seja com, né, com auxílio médico, eventualmente. Pode ser que a pessoa tenha um transtorno do sono, né? Isso tem que ser investigado. Sono de qualidade, atividade física natural, alimentação minimamente processada, tá? Eu diria mais também socialização, né? Aquilo que a gente falou da solidão. Hoje a solidão ela está sendo vista, está sendo pesquisado, está sendo demonstrado de maneira muito objetiva como um importante fator de risco, a pessoa se sentir sozinha para diversos desfechos ruins de saúde, principalmente neurocognitivos no longo prazo. Então, a socialização, tá? Eu até diria mais, existe
um estudo, Josi, que é bem legal, que se chama Estudo da Felicidade de Harvard. Tá? É um estudo que acompanha uma população norte-americana desde lá pertinho de Massachusetts, no estado do Massachusetts, perto de Framingham, né? Desde a década de 30. Então, eles acompanham essas pessoas, né? E aí já a primeira leva já faleceram, aí são os filhos dos primeiros, depois os netos hoje em dia, desde a década de 30. E tu sabe qual o maior preditor? Hoje o coordenador do estudo atual é o Dr. Robert Waldinger. Se alguém quiser pesquisar, tem no YouTube, né? Escreve no YouTube Estudo da Felicidade Harvard, Dr. Waldinger, tem livros. Sabe qual o maior preditor de envelhecimento bem-sucedido? Não é os níveis de colesterol, não é a pressão arterial, é bons relacionamentos. A pessoa ter bons relacionamentos, se relacionar bem com a própria família, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com o cônjuge. Né? Bons relacionamentos é o que está mais relacionado com bons desfechos de saúde no longo prazo. Então, essa seria minhas dicas finais. Mas que legal. Como ampliou a percepção sobre o envelhecimento. Pelo menos para mim. Muito. Muito. Não tem idade para pensar nisso, né? Não há idade para começar a agir, sem dúvida. Bom, nós esperamos de coração que tenha feito sentido para você também. E isso pode ser, quem sabe, um início de uma grande transformação de estilo de vida para você e para sua família também. Se você chegou agora e não pegou o programa na íntegra, você pode nos acompanhar também no Spotify e no YouTube. No Instagram você nos localiza como Tria na Rede e dentro do link da bio você tem acesso a todos os nossos programas. Agradecemos ao Denner, muito, muito obrigada, foi fantástico. Eu que agradeço, Josi, muito obrigado. O nosso programa foi fabuloso, gostei muito, Muito Denner. bom, muito boa a conversa. E agradecemos a você também pela companhia no dia de hoje. Obrigada e um grande beijo. Um abraço.